cima. Holy Trinity. O que quer dizer isso? O quê? Isso, Santíssima Trindade. Por quê? Por que Santíssima Trindade? A Santíssima Trindade é a base do cristianismo. É a base. Mas por que ela é a base? Porque nós cremos em em quantas pessoas? E quais são as pessoas? Essa é a revelação que Deus trouxe para todos nós. Por que nós estamos celebrando a vigília de Pentecostes? Você sabe o que é Pentecostes? O que é Pentecostes? Ela está dizendo que é o Espírito Santo, o terceiro Espírito Santo. O que é o Pentecostes? Penta quer dizer 50. Mas de quê? Hã? Pentecostes era uma festa que os judeus comemoravam. Chamava-se Pentecostes. Essa festa, existiam 3 festas principais que os judeus celebravam, que eram obrigados a participar. E que Jesus, que morava na Galiléia, ele ia para lá, para Jerusalém, porque Jerusalém estava no norte, no sul, e a Galiléia, tem a Nazaré da Galiléia, Caná da Galiléia, era uma região, ficava no norte. E essas festas, elas eram comemoradas em Jerusalém. Não era comemorada em Nazaré, nem em Belém, era em Jerusalém. Por quê? Porque o templo de Jerusalém estava em Jerusalém. O templo de Jerusalém, claro, estava em Jerusalém. E tinha a festa que eles comemoravam. A festa principal, a mais importante, era a festa da Páscoa. Eles celebravam Páscoa, quer dizer passagem. Eles estavam nas mãos do faraó do Egito e Deus mandou Moisés, vou aprender, viu? E Deus enviou Moisés para tirar o povo das mãos do faraó e levá-los para o deserto, para que eles pudessem oferecer um sacrifício lá. Então, Páscoa, passagem, saída do Egito, entrada no deserto para oferecer o sacrifício. Eles lembravam a libertação, a escravidão. O faraó dominava aquele povo. O povo era dominado por aquele faraó. Era ele que mandava. O faraó é ele que manda. Sabe o faraó que manda? Tem no Brasil, tem aqui, tem em todo lugar um faraó que manda ali. Então, assim, eles eram escravos, 400 anos de escravidão. Eles comemoravam todo ano a festa da Páscoa. A outra era a festa do tabernáculo ou das tendas, que eles relembravam o tempo em que eles passaram no Egito. E eles andavam, as casas deles eram feitas de barracas, tendas. Eles eram nômades, ficavam um tempo aqui, andavam, desmontava a barraca, a tenda, ia lá. Eles estavam caminhando para Jerusalém, para a terra prometida. Aí mais um tempo eles relembravam a festa dos tabernáculos, até a festa das tendas. E tinha uma festa que chamava Pentecostes.
que é a festa da colheita. Eu sei. A festa da colheita. 50 dias se alegrando, comemorando. Eles plantaram, a colheita deu certo, agradecendo. Senhor, obrigado. É por causa do Senhor que nós podemos colher tudo. Colhemos o trigo. 50 dias de festa. Pentecostes era isso. É que nós associamos, e é bom que seja assim também, nós associamos Pentecostes ao Espírito Santo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pentecostes não é Espírito Santo. E nem o Espírito Santo é Pentecostes. É uma festa. Foi nessa festa que o Espírito Santo veio sobre os apóstolos. Estava o maior fuá em Jerusalém. Vieram os judeus que estavam espalhados pelo mundo todo. Amanhã vocês vão ver quando vai falar na primeira leitura, né? Eles eram os judeus que vieram de Roma, os romanos, os médios, os helenitas e tal. Estavam todos lá. Aí de repente o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. E aí os apóstolos começaram a pregar. E aquele povo que estava ali começou a andar, voltaram para os seus países, para as suas cidades, e lá contaram: gente, vocês não sabem o que aconteceu lá em Pentecostes. 12 homens meio loucos, dizendo que o Espírito Santo desceu sobre eles. Eles falavam em línguas. E é interessante, eles falavam em hebraico, nós entendíamos na nossa própria língua. Ali o milagre é como se fosse assim: fala em inglês, isso tem que puxar, né? Não tem jeito. Fala em inglês e o brasileiro entende em português. Na passagem, holy, é santo, né? Holy, aí ela, santo. Foi isso que aconteceu. Tradução múltipla, ali, ó, no momento certo. Era isso que aconteceu em Pentecostes. Entenderam aqui? Então, deixa eu explicar melhor, para que vocês não fiquem na ignorância e entendam melhor o mistério do Holy Trinity. Tá bom. Os povos pagãos, eles adoravam várias divindades. Eles não adoravam somente um Deus, eles adoravam várias divindades. Se você vai lá no Egito Antigo, era assim: tinha o Deus cão. O cão era um Deus, um gato era Deus. Até o próprio rio Nilo era considerado um Deus. E até o faraó se considerava Deus, era Deus para tudo quanto é lado. O Deus da fertilidade, o Deus da água, o Deus da caça, o Deus disso. Os romanos também eram assim. Todos eles tinham Júpiter e assim por diante. Só que esses deuses foram deuses criados pelos povos. Deu para entender? Porque o ser humano, ele precisa, porque Deus, o Deus verdadeiro, imprimiu em nosso coração o desejo de procurá-lo. Mesmo que o ateu diga: eu não acredito em Deus, mas se o avião estiver caindo, meu Deus! Tem jeito. Esse desejo do homem de se ligar ao Deus, vem do latim religare, chama-se religião. Religião é o que? Isso
É o homem que se liga a Deus. Os pagãos criaram. Eles não tiveram a experiência, Deus não se revelou a eles. E por Deus não ter se revelado, eles criaram os seus deuses. Quando os portugueses, os espanhóis chegaram aqui, eles encontraram os indígenas. E os indígenas, eles tinham os seus deuses. O sol, Guaraci. A lua, Jaci. A água, Iara. A deusa da água, Iara. O deus sol. Só que o sol não pode ser Deus. Por que o sol, a água, a terra, mãe terra, Pachamama? Por que a água não pode ser Deus? Isso, porque a água foi criada. Deus criou a água, Deus criou o sol, Deus criou os peixes. Primeiro capítulo do livro de Gênesis. Ele cria. Então, se Deus cria, o sol não pode ser Deus. Só pode ser Deus quem criou. Entendeu a lógica? A evangelização consiste nisso. Em você chegar nos pagãos e dizer para eles: olha, o Deus de vocês não fala, não cheira, não anda, porque é simplesmente uma criação. Agora eu pergunto: quem criou Deus? Uma menina de 8 anos fez essa pergunta para a mãe dela: mamãe, quem criou? Quem criou Deus? Olha, vocês tenham paciência, porque se vocês entenderem o que eu estou dizendo aqui, vocês não vão largar o catolicismo facilmente. Porque as pessoas largam por ignorância. Mãe, quem criou Deus? Então, quem criou Deus? Ela ali está com dor de cabeça, eu acho. Ei, não sei se ela está com dor de cabeça. Quem criou Deus? Você consegue me responder? E você? Está com medo, né? Você precisa abaixar aqui, ó. Quem criou Deus? Ela perguntou para a mãe não soube responder. A mãe diz: pergunta para a sua catequista. Aí a catequista respondeu para ela dizendo assim: Deus se criou. Está certa a resposta? Porque se Deus se criou, como é que o nada não se... Está do nada e vai se criando e aparece Deus? Eu dei a resposta. Deus sempre existiu. Ele não foi criado por ninguém. Entendeu? Deus sempre existiu. Não teve assim a criação de Deus. Ele sempre existiu. Por isso que Deus é eterno. Porque se alguém criou aquele Deus lá, Holy Trinity, se alguém criou ele, então ele deixa de ser Deus e é o outro que o criou que passa a ser Deus. Então, nós cremos no Deus que não foi criado, sempre existiu. Por isso que os deuses dos pagãos, eles devem cair. Ídolo, eles são ídolos. Idolatria, latria, adoração ao Deus verdadeiro. Latria, adoração.
ídolo cai por terra. Se eu não adoro o Deus que sempre existiu, eu caio na idolatria, adoração do Deus criado pelo homem. Aqui, minha santa, eu já estou começando a dizer para você que todas as religiões não levam a Deus, não. É mentira, viu? Só uma leva. Aquela que Ele se mostrou. O Eterno. Ele vem e se mostra. Eu sou um cara. Júpiter. Yara. Yansan. Exu. Eu sou um cara. E ele se revela, ele se mostra nessa religião que se chama judaica. Começou por quem? Eu falei de manhã. Começou com quem? Com Abraão. Deus se mostra. Deus faz milagres. Deus diz para o povo, Abraão, Moisés, levanta o cajado que o mar vai se abrir. Aí ele levanta, o mar se abre e o povo passa. Me mostre um Deus de qualquer outra religião que tenha feito isso. Me mostre os deuses da mitologia grega, se eles fizeram isso. Era tudo assim, eles criaram os deuses, ó, cuidado, viu, porque senão Zeus vai acabar com você. Nunca acabou com ninguém. Aí os judeus começam, a partir do judaísmo, a religião que se chama monoteísta. Monoteísta, mono, um. Politeísta, muitos. Os indígenas aqui, eles eram politeístas, eles não eram monoteístas. Então, Jesus precisa chegar aqui para dizer, já sei, quem manda em você sou eu. Yara, não é a deusa d'água? Quem manda na deusa d'água sou eu. Quer ver como é que ele mandou? Ele chegou, mandou sobre as águas. Fica quietinho aí que eu vou passar por cima de você. Ele passou. Jesus passou. Se abra o mar. Vento, fica quieto. Ficou quieto. Silêncio. O Criador manda na criatura. Entenderam? Só que aqui entra um outro problema. Aqui nós estamos agora diferenciando o que é o pagão do cristão. Mas ainda não é o cristão, mas é do pagão do judeu. O pagão, vários deuses, criado por eles. Judaísmo, o Deus único. O Deus de Abraão, de o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, manda na água, rapaz. Manda na lua. Josué lá, o sol parou. Deus mandou parar. Para o sol. Aquela concepção, né? Que o sol vai rodando assim, né? Para o sol. Deus que manda. Só que o judaísmo, o judeu, eles são monoteístas, mas eles não creem no Deus trinitário. Eles creem no Deus Pai.
Só que eles ainda não conhecem que tem a segunda pessoa, que é o Filho. Estão no caminho, mas ainda não está sabendo de tudo. Está no caminho. Aí a segunda pessoa da Santíssima Trindade vem no meio de nós, por meio da Virgem Maria. Ele adquire um corpo, porque ele é espírito, e ele precisava ter um corpo, por isso que ele se fez homem, para que ele pudesse se oferecer e morrer. Porque Deus morre? Deus não morre. Mas para nos salvar, Deus precisaria morrer. E como Deus não morre, ele tinha que ter um corpo igual ao nosso. Por isso que ele vai ter um corpo para ele poder morrer e nos salvar. Entenderam? A segunda pessoa, aí agora ele começa a entrar em conflito com os judeus. Porque o judeu acredita só no Pai. Aí Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. O quê? Eu sou o Filho de Deus. O quê? Vamos matar esse homem, que ele está dizendo agora que isso é idolatria. Nós só cremos no Pai, só tem o Pai, agora você está dizendo que você é o Filho. O capítulo 5 do Evangelho de São João, que entra na 4ª semana da Páscoa, que começa a falar do Evangelho de São João, começa a falar por que Jesus foi morto. Por quê? Sabe por que foi que Jesus foi morto, minha filha? Não, mas por que mataram ele? Porque ele, sendo homem, dizia-se ser Deus. Isso é idolatria. Uma pessoa, quando se diz ser Deus, ele deve morrer, porque você nasceu da Virgem, você nasceu de Maria de Nazaré, o seu pai é José, e agora você está dizendo para nós que você é Deus, vamos matá-lo. Aí lá no capítulo 5 do Evangelho de São João fala, Jesus diz assim: eu e o Pai trabalhamos. O quê? Você e o Pai trabalham? Só que trabalha é o Pai, você está dizendo agora. Aí nós não queremos matar você simplesmente porque você está infringindo o sábado, mas é porque você, sendo homem, disse ser Deus. Só que para ele mostrar para eles que ele era Deus, ele tinha que provar. Porque já no Antigo Testamento Deus disse: eu vou enviar o profeta, que é o filho dele. Eles não tinham a compreensão. Aí Jesus vem. Aí Jesus começa a provar que ele é Deus. A primeira coisa que ele fez, você que está aí no cabelo, enrolando o cabelo. Qual foi a primeira coisa que ele fez e que ele mostrou que era Deus? Vocês se recordam? Isso. Capítulo 2 do Evangelho de São João, o primeiro sinal. Ele transformou a água em vinho. Ninguém consegue, minha filha, transformar a água em vinho. Que água é água, H2O. Vinho é vinho. A uva tem a propriedade dela. Agora ele chega lá, transforma. Aí imagina, né? Estava lá, Nossa Senhora disse para ele: meu filho, vai lá, faz logo o que ele tem que fazer. Minha mãe, a hora não chegou. Faz o que ele mandar. Faça tudo que ele mandar. Aí Jesus vem, vai, enche as talhas. De quê? De água. Quando eles enchem a talha de água, ele diz assim: leva agora para o mestre Salã, para ele experimentar. Derrama a água na talha, aí pega uma coisa lá menor, quando pega assim, que vai levando, quando chega aqui que o cara olha, vinho de boa qualidade. De lá para cá, a água se transforma em vinho. Nem o Mr. M consegue decifrar isso aqui. Ele andou sobre as águas, e o maior mistério que ele provou que ele é Deus é quando ele disse assim: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens, eles vão bater nele, vão matá-lo, e ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Ok, matou,
No terceiro dia ele ressuscitou. É que uma pessoa morre e depois está aqui falando com vocês de novo, vamos comer uma pizzazinha? Vamos comer uma pizza aqui. Vem cá comer uma pizza comigo. Coma aqui comigo. Porque eu não sou morto não, eu estou vivo. E vou provar para você que eu não sou um fantasma. Primeiro que fantasma não existe. Mas vou provar para você. Me dá o peixe aí, ó. Essa carta está maravilhosa. O morto agora está comendo peixe. Pega aqui, Tomé. Vem aqui do lado. Aí, meu Senhor e meu Deus. Pronto. A segunda pessoa agora é o Deus. Em quantas pessoas? Hã? Duas. O pai e o filho. O filho provou. Só que o pai disse bem assim, olha. Ô Jesus falou bem assim, epa, tem mais um. É necessário que eu vá para o céu. Aí quando eu for, ele virá. Quando eu voltar, a terceira pessoa virá. O Espírito da verdade. Ele vai lembrar a vocês todas as coisas. Agora está aqui o mistério da Santíssima Trindade. Agora sim é Holy Trinity. Até então não era. Então o que é que ele disse? É preciso que eu vá para onde? Para o céu, né? Porque se eu não for, ele não. O que foi que aconteceu na semana passada? Na liturgia da missa? Jesus subiu. Agora, essa missa é a chamada missa da vigília. Por quê? São até várias leituras que são feitas, mas nós simplificamos. A vigília. O que é que está fazendo? Jesus disse assim, vão lá no cenáculo e aguarde que o Espírito Santo virá. Na festa de Pentecostes que estava acontecendo. Então agora o que aconteceu? Está os discípulos, capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos. Está Nossa Senhora, os apóstolos. Quantos apóstolos? Não. Primeiro era 11, porque Judas, se matou. Aí eles escolheram mais um, escolheram um lá, que foi qual? O substituto de Judas? Matias. Então estão agora sim, os 12 estão todos lá, no cenáculo, rezando, aguardando a terceira pessoa da Santíssima Trindade que virá. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Não é o resto? Enviai o vosso Espírito, Senhor. Coloca lá no tom. Esse está aí mesmo, né? Agora, só detida agora. Olha bem. Envia o teu Espírito, Senhor, sobre aonde? No primeiro capítulo do livro do Gênesis fala assim, que o Espírito pairava sobre a terra. Então, o Espírito agora virá sobre os apóstolos medrosos, covardes. Na hora que Jesus morreu, eles correram todos, ficaram tudo com medo. Só ficou Nossa Senhora e São João lá, na hora que ele estava morrendo, tudo medroso lá com medo. Aí Jesus ressuscita com
está ali com eles, mas eles ainda estão medrosos. Aí Jesus sopra sobre eles, faz assim. Aí ali eles recebem o Espírito. Mas na festa de Pentecostes, o Espírito vem para dar coragem para eles. Venha o que vier, Jesus Cristo é o Senhor, Ele pode me matar. Pedro, medroso, que negou 3 vezes, agora, quando o Espírito Santo vem sobre ele, sobre os apóstolos, agora ele está diante do Sinédrio, que ele tinha medo, ele diz assim, aí o Sinédrio falando, um conselho, né? Dizendo para eles assim, olha, você tem que parar de falar nesse nome, senão nós vamos matar você. Aí Pedro disse assim, cheio do Espírito. Tá bom. Você acha que eu devo obedecer a Deus ou a vocês? Eu vou obedecer a Deus. Pode me matar. Ele estava cheio do Espírito. Olha o que é que o Espírito Santo faz em nós. Ele nos dá coragem. E você chegar lá na faculdade, na escola, e você também, não ficar com vergonha de dizer que você é católica. Porque é fácil dizer que eu sou católico aqui, ó, todo mundo é católico. Mas vai lá no trabalho, tem um monte de gente que não é católica, é espírita, é um monte de coisa. Aí você diz, você é o quê? Nada. Mas uma pessoa como ela está cheia do Espírito da verdade. Porque a terceira pessoa que vem da força, a pessoa ela está disposta a morrer. Os santos, que nós estamos aí no PHN celebrando, foram assim. Eram homens e mulheres cheios de Espírito Santo. São Tarcísio, que ele falou, que veio numa época em que os cristãos eram perseguidos. Então, os cristãos que estavam presos, eles precisavam receber a Eucaristia, mas não tinha como levar a Eucaristia, porque se eles levassem a Eucaristia, os cristãos seriam mortos. Aí São Tarcísio, que era um menino, ele teve uma ideia, cheio do Espírito. Ele disse assim, se vocês me derem, eu levo, porque eles não vão desconfiar de uma criança. Olha a coragem dele. Ele estava colocando em perigo, porque ele podia morrer. Aí São Tarcísio vai, eles dão a Eucaristia, só que ele estava tão assim devoto, levando assim, que os soldados romanos desconfiaram, tem alguma coisa ali. O que é que você está carregando aí? Até hoje não se sabe o que aconteceu com a Eucaristia. Não se sabe se ele comungou ou se a Eucaristia desapareceu. Eles pegaram o menino, tentaram e viram que era um cristão, aí ele foi morto, mataram. Por quê? Cheio do Espírito. São Lourenço foi preso. Aí na hora que ele estava sendo queimado, cheio do Espírito, ele ainda faz gozação para os soldados e diz assim, ei, vira o corpo que essa parte já está assada. Outra se espantou. São Lourenço, 10 de agosto, você pode estudar. Ele era um diácono. Aí colocaram ele amarrado assim, igual o porco quando se assa. Colocaram lá assim, ó. Aí quando já estava tudo assado, ele disse, pode virar para o outro lado, que esse lado já assou. Cheio do Espírito. Morreu queimado. Estão vendo como é importante receber o Espírito Santo? Tinha umas mulheres aí que estavam indo embora, que disse, padre, nós estamos indo porque é muito longe daqui para lá, e lá vai ter a missa do crisma. O bispo vai estar crismando. Aqueles jovens vão estar recebendo o Espírito Santo para eles serem testemunhas do Senhor. É o Espírito Santo que nos dá força. Vai ser crismada também. É o crisma.
recebe o Espírito. Renovar a face da terra, ou seja, agora o Espírito Santo vem sobre os apóstolos, e os apóstolos começam a ir. Eles vão para Paulo vai para a cidade de Filipos, Corintos. Eles vão para as regiões mais distantes, aonde aquele povo estava adorando os deuses pagãos, porque eles eram politeístas, para que eles pudessem chegar ao Deus. O que está escrito ali em cima? A Santíssima Trindade. O cristianismo, os católicos, a religião cristã verdadeira, é a única religião que a revelação de Deus é completa. É só no catolicismo. Os evangélicos acreditam na Santíssima Trindade? Tem? Eles acreditam. E onde é que está o erro deles? O erro deles está que eles também entendem o cristianismo pela metade. Por exemplo, eles não acreditam na presença de Jesus na Eucaristia. Então, eles não têm a plenitude da revelação. Nós católicos acreditamos? Então nós estamos no lugar certo. Quem é o fundador da Igreja Católica? Então, se Jesus é o fundador da Igreja Católica, então Jesus é católico. É óbvio, né? Tão óbvio. Ele é católico. Ele é o fundador. Como eu já fui aí em vários lugares, eu tenho dito assim, olha, coloque lá o fundador dos mormons. Aqui não tem? O santo dos últimos dias, uma igreja, ela tem uma ponta assim na frente, lá em cima, e geralmente tem sempre uma quadra de futebol. De futebol não, de vôlei, essas coisas. Eles saem sempre de 2 em 2. Camisa branca. Quem fundou essa igreja foi Joseph Smith. Quem fundou a Igreja Deus e Amor foi quem? Davi Miranda. Quem fundou o luteranismo foi quem? Lutero. E quem fundou a Igreja Católica? Então, o pessoal diz agora, eu me encontrei com Jesus na Deus e Amor. Aqui é o lugar onde se encontra com Jesus. Eles tiveram uma emoção lá, alguma coisa. Perguntaram para Napoleão, mas Napoleão, por que você não funda a igreja? Fundar uma igreja tem que morrer na cruz. E eu não tenho coragem de fazer isso. Aí o Espírito Santo vem e mostra essa verdade, que é verdade. E isso me dá coragem. Mesmo diante dos que se opõem, eu falo. A igreja de Cristo é a católica. Porque Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele iria me esclarecer e mostrar o que é a verdade. João 14, versículo 6, Jesus é o caminho e a vida. Então nós estamos nos preparando para amanhã o Espírito Santo descer. Nós estamos ainda pedindo, aguardando a promessa. Aí amanhã os apóstolos vão sair pregando e aí nós vamos ter a compreensão verdadeira. Nós cremos em um único Deus, em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
não é Buda, não é o preto velho, não é o Zé Pilintra. Estou entendendo? Não é Exu, não é Allan Kardec, é o Pai. É esse Deus que nós cremos. Enviai o vosso Espírito. Vamos ficar em pé agora. Vamos pedir. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e na terra toda face renovar. Depois não quer que a gente cante, não, vamos cantar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e na terra toda face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e na terra toda face renovar. Mais uma vez, bem forte. Enviai o vosso Espírito, Senhor, Espírito Santo. Vem Espírito Santo para que nós compreendamos que nós cremos em um só Deus, em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vem Espírito Santo para que nós possamos professar a nossa fé no Deus Criador, que não foi criado, Ele criou todas as outras coisas, no seu Filho, Jesus Cristo. Vem Espírito Santo para que nós entendamos que o Senhor é Deus também, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Vem Espírito Santo para que nós entendamos que só existe uma igreja, não são várias igrejas. Existe só a igreja verdadeira, que é a católica. Vem Espírito Santo, ilumina-nos e ensina Espírito Santo a compreender que a igreja no Ocidente se dividiu com Lutero, e Lutero criou outras igrejas que não são igrejas, são seitas, porque ele também pertencia à única igreja. Vem Espírito Santo, nos ilumina Espírito Santo, para que nós entendamos que nós não devemos mudar de religião, que a religião verdadeira é essa. Vem Espírito Santo, nos ilumina e mostra que as outras religiões precisarão se voltar para Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e que para eles serem salvos, eles precisarão ser batizados. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, disse Jesus. Quem crê em Jesus Cristo
lemos de novo. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Os Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que será lido amanhã. Quando os apóstolos, junto com Maria, estavam reunidos no cenáculo, de repente do céu, o Espírito Santo veio em línguas de fogo, a terra tremeu, um vento forte entrou no cenáculo, e o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles começaram a falar em outras línguas. Só vocês agora. Mais força. Isso, só vocês. Não para não. Vai silenciando agora. Nem o teclado. Silencia. E era assim, que os apóstolos, junto com Nossa Senhora, aguardavam a promessa que Jesus havia dito: eu enviarei o Espírito e não vos deixarei órfãos. Eis que estarei convosco todos os dias
até o fim dos tempos. E encerremos todos juntos. Enviai o vosso Espírito.